Olá, você estudante do curso de agronegócio do Instituto Federal Campus Umuarama, professor Tarcísio Teixeira, disciplina de Economia aplicada ao agronegócio. Mas eu quero aqui cumprimentar também os engenheiros agrônomos, os veterinários, as pessoas que trabalham com a gestão de propriedades, aqueles profissionais e os empresários que trabalham nos setores antes da porteira, que produzem ali máquinas, equipamentos, fungicidas, fertilizantes, que trabalham também só na comercialização, né? Que é fazer esse produto chegar até a mão do produtor. Também daqueles empresários do pós-porteira, né? Depois da porteira, o pessoal que trabalha com a transformação, com o transporte desses produtos também. Tá? Nós temos uma disciplina aqui de economia aplicada, mas eu fiz a primeira aula sobre revisão de conceitos básicos, fundamentais para o agronegócio. E é sempre bom dar uma olhada nesses conceitos básicos, porque quando você tem, tá, gente, domínio dessa terminologia básica, é mais fácil você entender uma notícia, você ler um texto de alguém que está fazendo análise de economia do agronegócio, tá bom? E o que a gente fez? A gente passou por aquela definição básica do que seria economia, tá? Lembrando que é o que produzir, como, quando, para quem, onde. Onde também a gente aumentou essa pergunta aí, né? Não se consta nos livros tradicionais de economia, mas a gente colocou onde produzir. Por quê? Olha, é só você olhar o fenômeno China. O fenômeno China, que a partir aí da década de 70, mais propriamente ao final da década de 70, abriu a sua economia, apesar de ser um país comunista, abriu a sua economia e quantas empresas decidiram, então, melhor produzir na China. Então, isso também é um fator importante. Outra questão que a gente estudou, né, foi justamente essa questão do sistema, né, de Estado que você tem ali, o tipo de regime e como que vai ser a economia. Se ela é uma economia planificada, né, onde o Estado determina como vai seguir essa economia, quais os seus objetivos, quais são as suas estratégias, ou um Estado liberal, como alguns defendem, inclusive um Estado absolutamente liberal. Na verdade, uma sociedade livre do Estado, né? Uma sociedade privatizada. Porque esses defensores, tá, gente, do liberalismo mesmo, e assim, do extremo do liberalismo, eles apontam que há uma ineficiência do Estado. E que o Estado, para funcionar, ele vai estar sempre arrecadando, mas o retorno, a contribuição dele é muito pequena. E no Brasil, em particular, se arrecada muito e se fornece um serviço que não é de muito boa qualidade. E acaba gerando, então, uma elite. É como se você vivesse naqueles filmes, né, onde você tem um rei, um imperador, com o povo vivendo na miséria. E a possibilidade de cobrar impostos e mais impostos e mais impostos. E é isso que a gente vive hoje. Né? Apesar de você ter o nome democracia, mas você tem uma elite que acaba sendo eleita por diversos mecanismos que ocorrem nas comunidades, de manter aquele deputado X, aquele senador Y, que continuam aprovando em suas negociações com o executivo para criar sempre um novo jeito de manter essa arrecadação e manter essa elite política lá, mesmo com esse nível de ineficiência. E por reflexo, acaba tendo também uma elite no judiciário, né? Mantida com salários e com benefícios que vão assim muito além da média que a sociedade consegue obter hoje. Então essas pessoas criticam muito isso. Porém, existe um outro lado da sociedade que também é muito significativo no Brasil hoje, e podemos dizer, talvez seja até uma maior parte, que acredita nesse Estado intervencionista. Que essa cobrança de impostos sim se justifica, porque em momentos de maior dificuldade de um grupo A ou B ou C, o Estado pode estar ali para ajudar, colaborar, auxiliar de alguma forma e corrigir as distorções da economia. E não por menos também existe o pessoal que é intermediário nisso, né? Que acredita assim que tem que ter um Estado, que tem que ter essas eleições, tem que manter um presidente, manter deputados, manter senadores, mas do que a máquina poderia ser mais enxuta em relação aos serviços, por exemplo, que o executivo presta em relação à saúde, educação, tá? E até alguns defendem talvez uma parte de privatização da segurança. Beleza, isso foi aí em 5 minutinhos o que a gente discutiu naquela aula anterior. E hoje? Hoje nós vamos ver justamente essa questão da definição, já uma aplicação prática do que seria essa definição de economia
que é aquela ciência de escolhas. A economia é isso. É uma ciência que vai te ajudar a fazer escolhas e alocar recursos e bens. Por quê? Porque você não tem bens infinitamente. Algum limite vai aparecer na frente ali da execução do seu orçamento, da sua compra, dos seus objetivos. Vai aparecer um limite. E isso é muito fácil de comprovar, porque todo mundo enfrenta aí o limite orçamentário da sua casa. Ou se você já tem uma empresa ou uma propriedade rural, você enfrenta ali os limites orçamentários da sua empresa ou propriedade rural. Então nós temos que fazer escolhas. E aí nós vamos criando então um gráfico aqui para fazer essa comparação. Ó. Observe, aqui você tem uma curva que a gente chama de fronteira, tá, pessoal? Para cá, ó, se você pensar aqui, à esquerda do gráfico, aqui, ó, qualquer posição que você tiver aqui, você não está explorando o máximo dos recursos. Vamos imaginar que é a sua propriedade aqui, tá? E que você pode escolher entre culturas, soja, por exemplo, ou pasto. Que, aliás, aqui na nossa região, aproveitando, ó, eu sou aqui de Umuarama, o campus que eu trabalho aqui de Umuarama, então nós temos aqui o arenito. Né? E no arenito está acontecendo esse fenômeno. Já começou há um tempo, já vai praticamente 2 décadas nesse fenômeno, mas acredite-se que ele vai se intensificar. Tá? E esse é um estudo, inclusive, da Embrapa, tá, gente? Para daqui mais 20 anos, o que vai acontecer? Percebam aqui, ó. Enquanto ele estiver aqui, não tem limitação. Tanto ele pode estar aumentando a sua área de culturas como de pasto. Tá? Mas quando ele chega num desses pontos aqui, ó, é a fronteira. E aqui não tem jeito, ele vai ter que escolher. Ó. Se ele quer aumentar um, ele vai diminuir o outro. Então o que estava acontecendo aqui? Né? Aqui nessa região está vindo para cá. Ó. Era bastante pasto e pouca cultura. E agora, gradativamente, os produtores estão migrando. E o que a Embrapa aponta com esse estudo, tá, gente? A Embrapa aponta que até 2040, aproximadamente metade dos produtores de gado vai ter abandonado porque ele vai transitar de pasto para culturas. E esse fenômeno eu defendo, tá? A hipótese, óbvio que isso não é absoluta certeza, tá? Porque existem outros fatores que podem ocorrer daqui para lá e mudar, fatores internacionais, porque carne é exportada, grãos também são exportados. E o Brasil não é o único produtor. Então, mas nesse cenário atual, que foi feito o estudo e das perspectivas se manter o cenário atual feito pela Embrapa, essa região daqui do arenito vai acontecer isso. É uma tendência de ir diminuindo a área de pasto, aumentando a área de culturas. Até por causa dessa valorização que nós estamos tendo das culturas, dos grãos, soja, né, mas milho também, e porque nós estamos tendo uma produção cada vez maior de animais confinados, não necessariamente gado. Pode ser o gado também, mas em especial tem crescido muito o quê? A avicultura. Quando você compara o próprio consumo interno de frango, tá, gente? O crescimento que está tendo, e esse crescimento não estabilizou. Então há uma tendência ainda de nós aumentarmos até para abastecer o mercado interno. E estamos cada vez mais, né, fazendo parcerias consolidadas de exportação para diversos países, também de aves. Então, é possível que vai haver uma disputa por essa área aqui, não tem mais o que abrir de fronteira agrícola, nós vamos ter que estar transformando parte dos pastos em cultura. Aí você pensa assim, bom, então vai diminuir a produção de gado? Não necessariamente. Por quê? Porque quando nós falamos dessas fronteiras aqui, pessoal, essas fronteiras que limitam que você tem que fazer escolha, elas podem ser modificadas. Observe. O que pode estar acontecendo aqui? Você pode estar tendo uma mudança, por exemplo, tecnológica. Tá? E isso tem ocorrido. Tá? Mudanças tecnológicas. Nós tínhamos, tá, gente, há 25, 30 anos aí, até uma certa descrença na nossa produção de material genético de aves. Porque realmente a gente ficava muito, muito atrás de outros países. Mas foi crescendo esse setor, foram se desenvolvendo
as empresas integradas ali mais para o sul mesmo, Santa Catarina, e agora chegou aqui, né, região ali de Cascavel, Toledo, muito forte essas empresas integradas, e a evolução dos frangos e do material genético e da tecnologia de produção nem se compara um barracão de 20 anos atrás com um barracão do nível tecnológico que nós temos hoje, e até porque também da própria evolução da informática. Tá? Então, o nosso gado, tá, gente? Gado bovino mesmo, carne vermelha, é um dos que tem índices mais baixos na produção hoje no Brasil. Então é um que ainda precisa de... tem muito espaço, né? Não só precisa, como tem muito espaço para a gente investir em tecnologia e fazer esse salto aqui. Aí você vai ter com esse salto uma possibilidade de aproveitar melhor essa área, porque aí não vai ser aquela área de pasto, tá, para cultivo, né, para criação extensiva. Mas você vai estar fazendo o quê? Você vai estar produzindo alimento, que vai ser um alimento muito mais rico em proteína, você vai produzir em quantidade muito maior, você vai trabalhar com irrigação, você vai trabalhar com adubação química, com adubação orgânica pesada mesmo, para aumentar a produtividade. Então você vai multiplicar a área de pasto, o número de animais que você consegue criar. E você vai, com a melhoria genética, aumentar, melhorar esse ganho de peso. Esse animal, ele aproveita mais aquela proteína para transformar aquilo em músculo, tá? Transformar aquilo em carne, e de uma forma mais rápida. Então você consegue com isso, aumenta a produção por área com essa tecnologia. Você melhora a qualidade desse alimento. Aí você tem um animal melhor para esse alimento, porque ele produz mais carne em um tempo menor, porque ele aproveita melhor esse alimento melhor que você está produzindo. E com isso você consegue, inclusive, ir liberando cada vez mais áreas. Então, mesmo que você não tenha uma expansão de fronteira agrícola, isso aqui pode acontecer, e está acontecendo. Eu já falei para vocês que dependendo da área que você está analisando com soja, comparando, se você voltar alguns anos atrás, nós temos na mesma área um salto de 4 vezes a produtividade. Tá? Então isso vai acontecer, tá, gente? Vai acontecer. Que bom que seja cada vez mais rápido, tá bom? Agora, olhando mais a questão do consumidor, né? Porque nós podemos em economia fazer análise daquilo que a gente chama de teoria da firma e teoria do consumidor. No caso do agronegócio, nós temos que lidar com esses dois ambientes. Né? Porque como o agronegócio é uma cadeia, você pode fazer um estudo analisando ali o comportamento das empresas e da escolha dessas empresas e desses empresários, que normalmente são decisões mais estratégicas, são decisões muito mais racionais, são decisões de médio a longo prazo, principalmente quando você fala das empresas multinacionais, das grandes empresas integradoras, das grandes cooperativas. Porém, você também tem o olhar do consumidor, porque lá na ponta nós temos um consumidor, o cara que vai colocar o franguinho na mesa, o cara que vai colocar o feijãozinho na mesa. E aí essas decisões já são um pouco diferentes, né? São decisões mais emocionais, menos racionais, evidentemente de prazo muito menor, porque é uma questão de satisfação, né, das suas necessidades básicas e dos seus desejos, né, em um período de tempo muito menor, que é aquele momento que ele está vivendo da vida dele, do quanto que ele está ganhando, da situação que ele está ali, o orçamento da família dele. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nesses fatores. Tá? Quais são esses fatores que vão influenciar nesse mercado? Tá bom? Vamos lá. Então olha só, pessoal, retomando aqui. Qual que é a regra básica, né? Que as pessoas falam assim, a lei do mercado, né? Que a gente sabe que não é bem só essa lei aqui. Mas quando você olha para o consumidor, sim, ela é muito importante, né? Do consumidor e a relação direta com aquelas pessoas do varejo que estão vendendo para ele, né? Então nós temos aqui a tal da lei da oferta e da demanda, ou da procura, né? Que os valores e as quantidades ofertadas vão ser influenciadas pela demanda, pela procura e pela disposição que as pessoas têm em pagar aqueles valores. Tá? E quando você está olhando isso aí, quais são os fatores que influenciam nessa oferta ou nessa demanda? O que vai definir isso aí? Vamos lá.
Primeiro, o preço do produto que você está analisando. Então você escolheu um para analisar, mas ele está dentro de um ambiente, dentro de um ecossistema econômico, né? Aquele produto não está sozinho, ele não é a única coisa capaz de satisfazer aquilo. Alimento, você não tem um só alimento no mundo, você tem vários tipos de alimento. Então, satisfazer a fome, eu tenho várias opções para isso. Então, primeiro, o preço do produto, mas ele está dentro desse ecossistema. Dentro desse ecossistema, você tem várias coisas, entre elas, preço de substituto, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 substitutos, ou em alguns casos, muito pouco. E tem casos também que você tem o substituto, a pessoa até opta por trocar, mas dentro de um limite, entende? Aquele prato, por exemplo, muito tradicional. Então vamos pegar aqui uma determinada população que é muito acostumada com arroz. Arroz e arroz. Para ele trocar aquilo por produtos que incluam trigo, por exemplo, o macarrão, é muito difícil, por causa de uma questão cultural. Então você tem um substituto, mas esse substituto só vai entrar na jogada se o preço daquele produto principal, que é o arroz, estivesse muito impraticável. Tá? Agora, tem casos, né, vamos pensar aqui no Brasil. Olha, no Brasil, tudo bem, o arroz aí tem uma certa preferência, é muito mais presente no dia a dia que o macarrão, mas não é aquele nenhum dilema para o brasileiro entre ele deixar de comer o arroz para comer o macarrão. Então esse é um substituto muito mais fácil, entende? Muito mais intercambiável. Tá? E também nós temos preços complementares. Tá? Tem coisa que você não vai fazer sozinho, que um vai influenciar no outro. Já que a gente falou de macarrão, por exemplo, molho de tomate, né? Ah, mas eu faço macarrão sem molho de tomate. Tudo bem. Você sabe que tem várias receitas para isso, né? Mas o que é o comum? Quando você vê, inclusive, lá o cartaz, a propaganda no dia a dia, sei lá, 90%, 95% desse macarrão que é consumido vai junto ali, gente. Tá? Então, se você tem um, vai influenciar no consumo do outro, inclusive o preço. No caso do macarrão, dá. Até vamos imaginar assim, trocar um pouco a receita, né? Se o molho estiver muito caro. Mas se o molho também estiver muito barato, ele acaba influenciando no preço final da macarronada. Então, consequentemente, você acaba adquirindo mais macarrão. Entenderam? O preço do macarrão é o mesmo, mas o preço do molho de tomate ficou barato. As pessoas acabam comprando mais macarrão, porque vão fazer mais macarronada, aproveitando a oferta do preço do molho de tomate. Tá? E aí, é óbvio, decisivo é o quê? A renda. Tá? A renda da pessoa é importantíssimo, tá, gente? E nós temos níveis, faixas de renda que vão influenciar em como nós vamos consumir aquele produto ou não. Tá? Então, existem bens que, naturalmente, quanto maior a renda, aquele bem vai aumentando o consumo. Né? Vamos pensar aqui, carne bovina como filé mignon, picanha, os cortes mais caros. Isso é natural, conforme vai aumentando a renda, evidentemente que esses cortes aumentam o consumo. Tá? Isso praticamente sem divisão, que a gente chama, né? É quase que a teoria aliás, com divisão, né, da divisibilidade, não tem um corte no momento que a pessoa fica tão rica, aqui no Brasil pelo menos, que ele simplesmente vai parar de comer picanha e de comer filé mignon. Ele talvez vai mudar o tipo de gado, a linha de carne, vai para uma linha premium, mas ele vai estar sempre consumindo isso. Tá? Agora, tem produto que não. Esses produtos, inclusive, a gente chama de produtos inferiores. Então, quando você tem um produto inferior, gente, a pessoa vai aumentando o consumo dele, conforme vai aumentando a renda. Tá? Quando chega numa determinada renda, aquele consumo daquele bem vai despencar. Aí você fala, pô, mas eu achei que com o aumento da renda eu ia ter mais venda disso aqui. Ó, você pode até pegar o próprio gado, né? Alguns cortes de carne, se você está falando de uma comunidade, né, de uma fatia da sociedade muito pobre, eles vão comer determinado tipo de corte. E se você melhorar a renda deles em 10%, em 20%, eles vão aumentar o consumo daquele mesmo corte. Mas se a renda deles dobrar, por exemplo, aí você vai ver aquele tipo de consumo cair. Porque ele substitui, ele passa a um bem superior. É o que nós chamamos de bem inferior. Tá? E isso é notável com os alimentos, mas isso ocorre também em outros bens, veículos, né? Se você pegar, por exemplo, a renda que tem em alguns países e você produzir esses carros mais simples que nós temos aqui no Brasil, os carros ditos populares,
do jeito que é produzido aqui, provavelmente o consumo lá vai ser muito pequeno. Porque aquelas pessoas têm uma renda tal que eles preferem bens superiores àquele. Beleza? Isso é importante quando a gente está falando de produtos alimentares, né, alimentícios, por quê? Porque influencia muito, inclusive, ali na estratégia, né, quando você trabalha com gado. Né? Não tem como você produzir um boi que só produz filé mignon. Não tem como você produzir um boi que metade é filé mignon, metade é picanha, né, gente? Você vai produzir o boi, vai vir tudo junto. E, consequentemente, você vai ter que lidar com aquilo que é de uma qualidade inferior. Como é que você vai colocar aquilo, como é que você vai alocar aquilo no mercado. Né? Cortes nobres, por exemplo, você já tem que preparar todo, né, a forma de aproveitamento do gado é diferente quando você trabalha com uma carne premium, para que aquilo seja alocado também dentro de uma clientela que tem poder aquisitivo e vai querer adquirir aqueles cortes, digamos assim, de segunda linha naquele gado de top, né, de primeira linha. Beleza? Bom, essa questão da oferta e da demanda também, gente, né, nós podemos estudar isso na forma de expressões matemáticas. Eu vou dar uma dica aqui para vocês sobre essas expressões, até depois para vocês resolverem alguns exercícios. Isso agora para os alunos, tá, do curso de agronegócio. E também graficamente. A questão do gráfico é muito comum. Então, nós vamos colocar aqui alguns gráficos de oferta e demanda e dar uma olhadinha nisso, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos um gráfico onde nós vamos fazer a relação entre a quantidade que vai ser demandada por essas pessoas em relação ao preço. Tá? E quando você faz essas retas, tá? Esses gráficos, você pode montar uma expressão com isso. Tá? Mas percebam que a gente pode ter, tanto no caso de um gráfico aqui, uma expressão linear, como nós podemos ter também um gráfico, uma expressão exponencial. Tá? Então essa aqui vai ser uma reta, vai ser linear, e essa aqui vai fazer uma curva. Tá? Vamos dar uma olhadinha primeiro em algumas características dessa expressão linear. Tá? Vamos relembrar primeiro. O que é isso aqui? Isso aqui é a quantidade do produto que eu estou estudando. Então eu vou chamar ele de QI. Então, por exemplo, eu estou estudando o consumo de frango, carne de frango. Carne de frango. A carne de frango, tá, pessoal? Eu consigo, às vezes, estabelecer uma relação entre ela, tá, o seu preço, que ela vai ser determinada pelo preço, por um produto substituto, por exemplo, carne de suíno, tá, e um produto complementar, né, no seu consumo. Né? Vou pensar aqui, farinha de rosca, óleo para fazer a fritura, né, arroz, macarrão, algum produto complementar que a gente acaba comprando junto com a carne de frango. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma simplificação, porque você pode ter mais de um substituto, como você pode ter mais de um complementar. Esse complementar pode ter uma influência maior ou menor sobre o consumo daquele determinado produto. Vamos lembrar o caso do macarrão? Quem que é um complementar bem clássico do macarrão? Molho de tomate. Mas o molho de tomate vai assim ser decisivo. Não, se tiver molho de tomate no mercado, ninguém mais compra macarrão? Não, não é bem assim. Ele influencia, mas não é absolutamente determinante. Tá? Como pode ter outros também que vão influenciar. Agora observe então. Ó. Vamos lá. O que vai determinar, o que vai influenciar nessa equaçãozinha que eu estou montando aqui, linear, tá, gente? A quantidade, o preço do produto, um produto que eu possa substituir aquele, por exemplo, carne de frango por carne suína, e um bem complementar, e é óbvio, a renda. Então, se eu ganho menos ou ganho mais, é óbvio que isso vai influenciar na quantidade que eu vou comprar daquele produto. Concorda comigo? Agora, você está observando que tem alguns sinais aqui, ó. Você está vendo que tem alguns sinais aqui? Aqui está negativo, aqui está positivo, aqui está negativo e aqui está positivo. Vamos lá ver por que isso? Então é o seguinte, por que aqui vai estar negativo? Se está negativo, gente, vai estar diminuindo a quantidade
de produto que eu vou consumir. Mas isso é claro. Quanto maior o preço do produto, menos eu vou consumir. Você pode observar pelo próprio gráfico aqui, ó. Você está vendo que nós temos aqui a quantidade 1 no preço 1, e se eu baixar o preço, a quantidade demandada vai ser o quê? Bem maior. Se eu aumento o preço, a quantidade demandada vai ser menor. Então aqui tem que ser negativo. E uma dica lá, quando você vai fazer o exercício, se eu não escrevo aqui, eu coloco aqui X, Y, Z, W, A, qualquer símbolo aqui, e se esse sinal aqui tiver negativo, você já fala, opa, esse pode ser o preço do produto. Quanto mais caro o produto, menor a quantidade que nós vamos demandar daquele produto. Agora, e o substituto? Aí é justamente o contrário. Você chegou lá, é só você pensar você ali na gôndola. O preço da carne suína está bem caro, gente, subiu um monte. E o frango está ali mais barato. Qual que você vai consumir mais? O frango. Então aqui, ó, bem de substitutos é positivo. Porque quanto mais caro tiver o substituto, mais você vai comprar desse outro aqui. O complementar, tá, gente? Ele também vai ser negativo. Por quê? Lembra que o complementar é aquele que a gente compra junto. É só lembrar, massa de tomate, macarrão. Então, quando a massa de tomate também está muito caro, pode ser um inibidor para você comprar macarrão. Percebam que ele é menor, né? Ó. Ele é menor. Aqui é um 0,7, aqui é um 0,1. Por quê? Ora, o complementar, às vezes, ele não é tão decisivo na compra como o próprio preço. Então, por exemplo, o molho de tomate lá e o macarrão. Olha, se o macarrão tiver caro, ele vai ter, vamos dizer, a força aqui de 0,7, 70%, vamos imaginar assim, para simplificar a linguagem aqui, de influenciar a sua decisão ou não de comprar. Agora, se o molho de tomate estiver mais caro, entende? Ele tem 10% de força aqui de influenciar a sua decisão ou não. Beleza? E é óbvio que a renda. Então a renda aqui no caso, tá, gente, ele tem uma influência muito forte, ó, que é 0,8. Então vamos imaginar que fosse assim, 80% de influenciar nessa... Lógico que não dá para fazer essa relação direta, mas é só para simplificar numa linguagem, para você entender que esse fator aqui é bastante decisivo para esse bem hipotético aqui, que a gente imaginou que fosse carne de frango. Né? Isso aqui é importante? É importante sim, viu, gente? As pessoas que decidem, inclusive, essa produção aqui, nas grandes empresas, nos grandes varejos, tomam decisões que vão influenciar a vida de muitas pessoas. Tá? Você imagina, por exemplo, o pessoal de uma grande rede, né, de mercado, de varejo, eles tomando a decisão de quanto que eles vão comprar de frango, né? Qual a perspectiva de compra que as pessoas vão ter. Eles têm que ter um estudo de até que ponto que as pessoas toleram para manter aquele mesmo volume de consumo de frango. Eles têm que ter isso. Porque a partir dessa previsão deles, dispara toda uma máquina que vem para trás, gente. Porque eles vão estar adquirindo isso de quem? Dos frigoríficos. Esses frigoríficos têm que ter o quê? Ovos, tá, gente? Para serem fertilizados, né? Tem que ser chocado esse ovo, incubado, formar um pintinho, transportar, vacinar. Você tem que ter o barracão construído, os contratos assinados, milho comprado, soja comprado, os nutrientes de vitamina, de minerais que vão naquela ração, toda aquela estrutura depois para levar essa ração, né, até esses criadores, depois trazer todos esses frangos, o abate, a limpeza, aquele monte de funcionário. Então você imagina a estrutura gigante que tem por trás disso, nessa decisão que vai se tomar do quanto de consumo que vai ter. Tá? E quando essa decisão é errada? Ah, mas aí dá um desconto, lá vende mais barato, isso. Mas aí você não tem o mesmo poder de pagamento, muitas vezes. Acaba influenciando no valor que o frigorífico vai receber. E vai influenciar no valor que o frigorífico vai pagar, por exemplo, lá para o integrado, né, para a pessoa que produz o frango lá no sítio dele. Aí essa pessoa se desestimula, abandona aquela atividade. Aí acontece isso com um monte de gente que abandona a atividade. Aí no outro ano o que vai acontecer? Nós não vamos ter oferta de frango. O frigorífico vai ter aquela estrutura enorme às vezes e ela vai estar sendo subutilizada, fica caro aquilo. E aí para você fazer voltar aquilo tem que adquirir confiança, estabilizar o mercado, né, aquele produtor o criador propriamente sentir confiança e entrar no sistema integrado de novo. Então perceba como que
tem que ter um equilíbrio nesse ecossistema da cadeia. E essas decisões são feitas por pessoas que estão fazendo esses estudos. Lógico, isso aqui é uma visão simplificada só para você começar a entender e poder ler esses trabalhos dessas publicações. Não vai mudar muito, tá, gente? Mas é o que ocorre na maioria das vezes quando você trabalha com ferramentas de econometria, que você vai ter essa curva aqui, ó. Entendeu? E aí a equação é um exponencial. Mas você vai perceber que aquela relação de positivo e negativo ele continua. Olha lá. Aqui está elevado a menos 0,2. Por quê? Porque é o preço do produto. Então o preço do produto continua influenciando negativamente na quantidade. Tá? Preço do substituto, positivamente. Preço do complementar, negativamente. Renda, opa, a renda vai influenciar positivamente. Tá? Aqui vai aumentar a renda, consequentemente vai aumentar a quantidade consumida. E quando a gente sobrepõe, tá, gente? No mesmo gráfico ali, no mesmo plano cartesiano, aliás, a oferta e a demanda, a gente tem esse X aqui, que é muito comum você observar nos materiais de economia. Tá? E o que nós temos aqui? Nós temos a demanda e nós temos a oferta. E por que eles são desse jeito? Olha, por que a demanda está virada para cá e a oferta está virada para lá? Tá? Como eu expliquei para vocês aqui, gente, o preço ele influencia na quantidade consumida de uma forma negativa. De uma forma negativa. Então, olha só o que acontece. Aqui nós vamos ter o quê? Um coeficiente negativo. Então, esse coeficiente ser negativo, ela fica para baixo. Para baixo. Já o que vai acontecer aqui, gente? Com o preço no caso da oferta. Esse sinal aqui, ele vai inverter. É muito simples o raciocínio, gente. Esse sinal aqui, ele vai inverter. Por quê? Quanto maior estiver o preço, mais interesse no produtor ele vai ter de oferecer os seus produtos, aumentar a produção e ofertar. Então vai ser o quê? Uma inclinação positiva. Aqui o preço do produto está influenciando positivamente. Tá? E aqui nós temos o que poderia se chamar de equilíbrio. É lógico que na prática esse equilíbrio não é estático, tá, gente? Não vai existir um momento em que você vai chegar àquele preço exato em todos os lugares, porque nós vamos ver um pouquinho mais sobre teoria da economia e vocês vão ver que isso aqui é hipotético. Isso aqui não é no mundo real, né? Na verdade, isso, mesmo quando está numa situação de equilíbrio propriamente dito, na realidade, esse valor ali ele oscila. Tá? Ele oscila. E há casos em que ele oscila muito pelas próprias condições, que é o que ocorre no mercado, né, de alimentos, nos produtos da agricultura, que ela é um pouco diferente no caso da pecuária. E é por isso que muitas vezes tem o quê? Intervenção governamental para fazer o quê? O tal do controle dos preços e a tal da política de preços mínimos. Então, vocês vão perceber por que ocorre isso. Por causa da sazonalidade, né, por causa da possibilidade de termos os atravessadores, e acaba tendo uma intervenção estatal. Óbvio que o pessoal que tem uma opção mais liberal pela economia não concorda com essa intervenção e acha que essa intervenção estatal continua mais atrapalhando que ajudando, mas vocês vão ver que tem uma certa lógica esse funcionamento da intervenção estatal na política de preço mínimo. Beleza? Mas aqui, entenderam isso? Então nós podemos ter esse equilíbrio, né? E quando nós estamos fora desse equilíbrio, pessoal, nós podemos ter o quê? Um excesso, tá, de oferta ou de demanda. E também nós podemos ter algumas mudanças que ocorrem na realidade, tá? Tanto da produção como na realidade do consumidor e que podem provocar mudanças nesse gráfico aqui. Tá? Então agora eu vou desenhar novamente esse gráfico e vamos dar uma olhada em algumas hipóteses dessas mudanças aqui. Beleza? Vamos lá. Então, observem comigo esse primeiro gráfico. O que nós temos aqui? Novamente, nós temos a quantidade
daquele produto que eu estou estudando, QI, em função do preço daquele produto que nós estamos estudando. Aqui você vai ter a reta da oferta e da demanda. Tá? Vamos primeiro observar o D1 aqui, está em preto. Então aqui você tem um equilíbrio, ó, um preço, beleza? E uma quantidade 1. Bom, aí pode ocorrer, gente, uma mudança, tá? Uma mudança muito comum, por exemplo, na renda. Tá? Se ocorre um aumento na renda, esse aumento na renda pode ser relativo, tá? Às vezes não necessariamente os salários mudando, mas o próprio preço do produto também pode ter alguma mudança por algum motivo, ou de algum outro produto, e consequentemente a pessoa tem uma sobra maior daqueles valores, entende? Mas vamos imaginar que a renda, tá, da pessoa, os salários realmente mudaram. Então, enquanto estiver aqui, ó, sobre essa linha, enquanto estiver transitando aqui, é a quantidade demandada, ó, quantidade demandada. Então ainda está sendo uma relação determinada pelo preço. Vamos imaginar o mercado assim. A indústria tem insumos e a indústria pode produzir mais. Ela tem gente ali para isso, as máquinas podem trabalhar um pouco mais rápido, aproveitar um pouco mais a carga horária. Vamos imaginar lá que estão trabalhando 6 horas e estão recebendo o salário cheio, poderiam trabalhar 8, receber o mesmo salário, ou seja, não muda muito o custo, só vai realmente aumentar a produção, aumentando aquela entrada básica de consumos, energia, né, o que a gente chama de custos variáveis. Tá? Então, consequentemente, se houver uma diminuição de preços, e essa indústria pode estar aumentando essa produção, como eu expliquei para vocês, vai trabalhar em cima dessa curva aqui. Ó, tá? Ou seja, abaixou o preço, vai aumentar a demanda. Subiu o preço em cima dessa aqui, ó, da preta, ó, D1. Tá vendo? D1. Tá? Então isso aqui é a quantidade demandada. Agora, pode ser que as empresas nem estejam em condições, elas já estão dentro de um equilíbrio, que a empresa estava preparada para produzir, está mais ou menos nessa faixa aqui, ó, que é a nossa faixa de equilíbrio entre quantidade e preço ofertado e quantidade e preço demandado, mas aumenta a renda. Então as pessoas vão para cima e querem, e inclusive promovem essa disputa pela mercadoria e, consequentemente, pode subir o preço. Então, num primeiro momento, tá, gente? Num primeiro momento, o que acontece quando você tem essa busca abrupta? Se as empresas não fornecem rapidamente, a tendência é buscar o quê? Aumentar o preço. Então, aumenta o preço. Se aumentar o preço, tá, e não puxar, não retrair a demanda, o que as empresas vão fazer? Já que elas aumentaram o preço, estão vendendo a mesma coisa, o que acontece com a renda delas, das empresas? Porque assim, ó, as pessoas começam a procurar, entendeu? Comprar mais e o cara percebe aqui no mercado, lá na pontinha lá do varejo, o cara começa a subir o preço, o povo continua comprando aquilo, quer aquele produto, um período de festa, por exemplo, chocolate, né, milho verde, alguma coisa assim. Então as pessoas continuam a procurar, mesmo o preço alto. Então, primeiro, ele se capitaliza mais. Então, consequentemente, o que ele pode fazer? Opa, se subindo o preço não retraiu a demanda, então tem espaço. Aí vai fazer o quê? Dá um jeito de aumentar essa oferta. Tá? Aumenta a oferta. E aí pode ser que se atinja um equilíbrio desse preço. Tá? Então, nós vamos vir aqui para uma nova quantidade com um novo preço. Beleza? E pode ocorrer o contrário? Também pode. Olha só. E se nós tivermos uma diminuição na renda? Que isso aqui pode acontecer, inclusive, com o processo inflacionário. Né? O dinheiro na mão, numericamente, não diminuiu, mas o poder de compra, sim. Então, nós vamos ter o quê? Uma situação inversa. Então, você tinha aqui Q1, P1. Tá? Se ele começar a trabalhar, tá, pessoal? Se ele começar a trabalhar com os preços ali, que ele vê que está diminuindo a demanda, ele começa a trabalhar com os preços, e ele não consegue manter isso, tá, o que vai acontecer? Vai acabar tendo uma oferta menor, porque a demanda retraiu mesmo, não teve jeito, entendeu? Então nós vamos cair para cá, para tentar atingir um novo equilíbrio. Q2 no P2.
certo? Aí só tem um jeito, né? Você tem que, realmente, as empresas vão ter que diminuir essa oferta, mandar a gente embora, reduzir a produção, alguns vão fechar, então vão sair produtores do mercado, do setor, para que se chegue a um novo equilíbrio. E só aqueles que conseguirem produzir, tá, gente, essa quantidade necessária num preço menor é que vão se manter nesse mercado, tá bom? Agora, voltando aqui, tá, pessoal, nessa questão da oscilação da quantidade demandada influenciada pelo preço, ó. Não de mudanças na demanda, tá? Mas na quantidade demandada, é quando o próprio preço está influenciando isso aqui, ó, e oscilando a quantidade que vai ser consumida aquele produto ou não. Tá? Como eu estou dizendo para vocês, há produtos que vão ser mais influenciados pelo preço dele e outros menos influenciados pelo preço dele. Que conceito é esse? Este é o conceito de elasticidade do produto, que nós vamos dar uma olhadinha agora, tá? Mais um gráfico aqui para olhar. Olha lá. Então, retomando aqui, pessoal, o conceito de elasticidade. O que eu falei para vocês? Que quando a gente pega essa reta aqui, tá, da demanda, aonde você vai ter a quantidade de preço influenciando a quantidade demandada, né, procurada para ser consumida, tá? Então, se essa oscilação no preço aqui influencia bastante a quantidade demandada, nós dizemos que esse produto é elástico, que ele é influenciado pelo preço, tá? Quando a oscilação de preço não vai influenciar muito na quantidade, nós vemos que o produto é inelástico. Tá? Então, vou pegar um exemplo aqui. Sal. Você pode até ter ali uns sais boutique, vamos dizer assim, um sal para churrasco, o sal do Himalaia, que as pessoas até podem ser ali influenciadas pelo preço, de você fazer uma oferta, né? Mas o sal iodado comum. Tá? O sal iodado comum, gente, a influência do preço de você fazer lá uma baita de uma oferta de sal não vai fazer as pessoas encherem o carrinho, entendeu? De sal para levar para casa. Nossa, eu vou comer sal no almoço, sal no... colheres e colheres de sal. Não vai influenciar, porque a quantidade é mais ou menos a mesma. O raciocínio contrário também, né? Se você aumentar muito o preço, vai, óbvio, aumentar a renda da empresa. Por quê? Porque as pessoas também não vão deixar de consumir a mesma quantidade de sal. O que nós temos de equilíbrio aí nesse caso são as marcas diferentes, os processos de produção, né, os custos que essas empresas conseguem ter e aí trabalhar lá com a margem que elas acham que deve ser, que elas decidiram que deve ser para elas. Tudo bem? Mas há produtos que são influenciados. Né? Cerveja, por exemplo. Cerveja é um produto facilmente influenciado pelo preço. Carne é muito influenciado pelo preço. Né? Que é aquele produto que as pessoas vão estar ali, pegar, olhar na mão, né? Aquele produto bem conhecido, né, do consumidor, né, da pessoa quando ela vai lá fazer a compra, né? A gente tem essa maneira de falar dona de casa, né? Mas hoje é uma diversidade de pessoas e até por ambos trabalharem, né? Isso é uma função que os dois fazem hoje. Então você vê lá o marido fazendo compra, o casal fazendo compra, né? O pessoal de olho ali. Também nas gôndolas você compara. As vendas online hoje, né? Então você muito facilmente você compara os diferentes produtos que aquele mercado está oferecendo, como você pode abrir páginas de supermercados diferentes e comparar os preços dos produtos, para você decidir onde você vai fazer a sua compra. Né? Pode até fazer uma espécie de orçamento antes de fechar a compra propriamente dita. Tá? E aí você escolher, pode até subdividir uma parte eu compro em tal mercado, outra outro. Tá? Mas é óbvio que tem essa questão da entrega também, do custo de entrega. Tudo bem? Mas vocês perceberam, então, o que é o conceito de elasticidade, né? Um produto ser mais ou menos influenciado pela oscilação de preço. E dá até para a gente fazer isso através de uma equaçãozinha. Tá? Então, o que é essa equaçãozinha aqui? Você vai pegar a quantidade inicial do produto, menos a quantidade final. Percebam, tá, gente, que vai dar um valor negativo, tanto se você começar por aqui como se você começar por lá, porque um dos dois aqui vai ficar negativo, e aí se tiver um número negativo aqui, tá, gente, nessa fração, a fração vai dar negativo. Mas isso não importa, porque nós vamos analisar em módulo o valor, entendeu? E aí você divide pela quantidade inicial. Então, quantidade inicial menos
a quantidade que mudou com uma mudança do preço, dividido e transforma isso em percentual. Tá? E deixa para lá o sinal negativo ou positivo nesse caso. Faz isso com o preço também. E aí você vai dividir o percentual de oscilação da quantidade pelo percentual da oscilação do preço que teve. Se isso aqui ficar 1 para 1, tá, gente? Então essa influência ela é proporcionalmente direta. Tá? Essa de 1 pode ser menor que 0, pode ser maior que 0. Aí o que nós vamos concluir com isso? Ó? Pensa aqui, é maior que 1, aliás, e menor, desculpa. Menor que 1. Perdão aqui, um errinho. Errinho não. Menor que 1, maior que 1, igual a 1. Tá, então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Pensa aqui comigo nesse caso. Se a elasticidade aqui ficou maior do que 1, o que aconteceu aqui nessa divisão? O que aconteceu é que essa quantidade, a variação percentual de quantidade, tem que ser maior que a variação percentual de preços. Concorda comigo? Ó, de novo, para esse E aqui de elasticidade ficar maior do que 1, o percentual de variação da quantidade tem que ser maior que o percentual de variação de preços. Concorda comigo? Beleza? Então, isso está dizendo que para cada 1 de oscilação do preço, a quantidade está oscilando mais. Ou seja, esse produto ele é sensível à variação de preço. Porque está mudando bastante isso aqui. Mais do que 1. Então, quando eu mudo o preço, por exemplo, a cada 1% que eu mudo do preço, ou vamos imaginar que deu 10 aqui e aqui deu 20. Então, de 10% na oscilação do preço, mudou 20% no consumo, na demanda daquele produto. Então, significa que ele é sensível ao preço. O preço influencia nele. E se for ao contrário? O que está acontecendo? Que você pode ter uma grande oscilação no preço que vai influenciar pouco na quantidade. Vamos imaginar, por exemplo, aqui deu 10% de oscilação no preço e aqui deu 2. Então vai dar quanto? 0,2. Menor do que 1. O que eu estou querendo dizer? Que eu posso mudar 10% no preço que só vai influenciar 2% da quantidade consumida. Ou seja, esse produto ele é chamado de produto inelástico. O preço não vai influenciar muito. Porque ele é um produto, às vezes, muito necessário, ele não tem substituto, né? Ou o substituto é muito caro, alguma coisa assim nesse sentido. Beleza? Tá, mas vejam bem. Nós podemos avaliar também essa elasticidade em relação a outros fatores? Só o preço? Não. Você pode avaliar a elasticidade do produto também em relação ao quê? A renda. E é o mesmo raciocínio. Você vai colocar isso aqui em percentual. Então você pega um produto, como eu falei para vocês, sal, até o próprio arroz, né? Quando você está trabalhando, evidentemente você vai pegar uma classe muito pobre, que aí qualquer aumento de renda, até o arroz vai modificar. Mas você pega a classe média, por exemplo, e aumenta os ganhos da classe média, vai mudar muito a quantidade de arroz? Não, porque não é elástico para esse tipo de produto. Beleza? Então tá aí o conceito de elasticidade, tá, pessoal? Muito importante. E agora nós vamos dar uma olhadinha, pessoal, também em gráficos, para entender a influência de impostos, tá? O que ocorre quando nós temos impostos sobre os nossos produtos, tá? O que significa ter um imposto, por exemplo, ad rem, né? Ou imposto específico, e o ad valorem, que é baseado que num percentual na hora que se vende, né? Então vamos dar uma olhadinha nisso também, tá? Impostos. Ó, dá uma olhadinha aqui. Nós vamos pensar aqui, tá, pessoal? No preço aqui, no custo. Vou até inverter isso aqui para a gente poder comparar só um pouquinho. Vou colocar a quantidade mesmo. E quanto à tributação, tá, gente? Nós temos aqui o que nós chamamos de tributação direta e tributação indireta.
Tributação direta, basicamente, é sobre a renda da pessoa, sobre os rendimentos. Tanto pode ter tributação sobre a pessoa, direto sobre a pessoa física, imposto de renda das pessoas físicas e imposto de renda das pessoas jurídicas. E existe a tributação que ocorre sobre as mercadorias, né, sobre o produto que você está consumindo. Então, se você está consumindo aquele produto, você está pagando por aquele imposto. Se você não está consumindo aquele produto, você não está pagando por aquele imposto. Né? E há aqui, evidentemente, muita discussão entre os teóricos, e digo teóricos não só o pessoal da economia, tá? Mas também os sociólogos discutem muito isso aqui, né? Os advogados discutem muito isso aqui. Olha, por que esse pessoal tem interesse nisso? Porque acreditam eles que essa forma de tributação direta, ou seja, sobre os seus rendimentos, seja a mais equilibrada e a mais justa. Por quê? Pense aqui comigo. E inclusive tem escalas de tributação. Isso já ocorre no Brasil hoje, porque a tributação direta existe. Né? A tributação direta sobre os seus rendimentos. Imposto de renda, pessoa física, imposto de renda, pessoa jurídica. E quanto mais essas pessoas ganham, maior a faixa de contribuição que ela vai ter. E o que é o problema do imposto indireto ou sobre o preço dos produtos? É que aí uma pessoa que tem uma renda bem menor e vai comprar aquele mesmo produto, ela está pagando proporcionalmente um imposto muito maior. Então vamos imaginar assim, a pessoa tem uma renda lá de R$1.000, vamos colocar 1.000 aqui, fica muito próximo do salário mínimo atual, né, 2021. E ela vai comprar uma massa de tomate, tá, que custa lá R$5. E R$2 desses 5 é imposto. Então, quantos por cento do salário dela ela está pagando de imposto? Então você vai pegar esses R$2 e dividir pelos R$1.000 dela, você vai ter um percentual. E aí você pode fazer isso com toda a compra que ela fizer no mercado. Você pegar tudo que é imposto que está embutido ali no preço, dividir pelo salário dela, e você vai falar assim, nossa, olha, do salário dela, X% foi para pagar imposto. Agora, entra no mesmo mercado uma pessoa que ganha 10 mil, e ela faz a mesma compra, a mesma massa de tomate, os mesmos produtos, aí você vai pegar lá aqueles mesmos R$2 daquela massa de tomate e dividir por 10 mil. Então você entende que para aquela renda de 10 mil, aquele imposto é muito menos. E aí você imagina uma pessoa que tem uma renda de 30, 40, 50, 100 mil, 200 mil, em comparação a uma pessoa que ganha um salário mínimo e que consome alguns produtos que são muito similares. Bom, e mais injusto ainda fica quando há projetos de isenção, que se retira um monte de impostos, por exemplo, para facilitar algum tipo de compra. Né? No Brasil, por exemplo, nós temos essa questão de adquirir, por exemplo, o pessoal que andou comprando aí equipamentos, aviões, então tem um monte de coisas que as pessoas acabam tendo isenções de determinados tributos, tá, para realizar certas negociações, que as pessoas que têm menor poder aquisitivo vão acabar pagando, porque ele está consumindo aquilo e ele não tem isenção daqueles tributos. E no imposto de renda também, né, que é essa tributação direta, seria mais fácil você criar essas escalas de pessoas que podem ser isentas por um rendimento menor, e conforme essas pessoas aumentando esse rendimento, essa tributação poderia crescer proporcionalmente, como já existe hoje. Então, o que defendem alguns, que é um processo de diminuir a tributação indireta sobre produtos e aumentar gradativamente a tributação direta sobre os rendimentos, tanto de pessoas físicas como jurídicas. Partindo agora para a tributação, né, de valores mesmo, de produtos, que é o que a gente tem mais comum e é o que mais atinge todo mundo mesmo. A tributação direta, algumas pessoas ficam isentas, mas quando ele está consumindo o produto, não tem jeito, ele está pagando tudo aquilo. Aí nós temos então, para tributar os produtos, dois sistemas também. Aquele que é feito ad rem, que significa, né, em latim, sobre a coisa, e o ad valorem, que significa sobre o valor. O que é esse ad rem? É o seguinte, você vai colocar uma taxa ali, pessoal, né? Você vai colocar um valor, não é um percentual, mas você vai colocar um valor definido sobre aquele tipo de produto, e não importa o preço dele. Aonde que é muito comum isso? Cigarros e bebidas alcoólicas. Então, o cigarro, por exemplo, ele tem lá uma
uma carteira de cigarro que você vai ter a marca bem baratinha e você vai ter o cigarro boutique, né? De uma marca muito mais cara. O tributo que os dois pagam é o mesmo. Ah, mas não parece meio injusto isso? Então aquela pessoa que vai fumar o cigarrinho mais baratinho, que é aquela pessoa mais pobre, ele está pagando proporcionalmente muito mais impostos, porque vamos imaginar, em cada carteira de cigarro tem lá R$1,50. Naquele cigarro bem caro também R$1,50. Sim, exatamente isso. Para quê? Justamente para coibir o consumo das mercadorias inferiores, que no caso, como o cigarro, né, gente, que causa mal à saúde, se o produto é inferior, a possibilidade, eu não estou afirmando que é assim, mas a possibilidade daquele produto inferior causar mais mal ainda é maior. Então, consequentemente, maior proporcionalmente a tributação. Então você imagina, o preço dele seria R$1,50. Com a tributação ele foi para 3, ou seja, ele dobrou de preço. Então a pessoa que está nessa faixa aqui de consumo, ele vai ficar bem coibido mesmo a consumir, porque está ficando muito caro para ele. Aí os outros cigarros que são um pouco melhores vão estar uma faixa de preço maior e isso vai inibir ele a fazer isso. Tá? Outra coisa, também o governo consegue, controlando a quantidade produzida, ele consegue controlar, né, prever muito mais a arrecadação. Por quê? O correto, entre aspas, no mundo ideal, é que essas verbas dessa arrecadação fosse sim direcionada para que essas pessoas que estão pagando esses impostos fossem tratadas das consequências que o cigarro promove. É lógico que isso vai entrar na roda viva dos tributos, né? E você não vai ter controle sobre isso, mas deveria ser isso. Tá? Então, teoricamente, o Estado teria um provisionamento do quanto que ele está arrecadando para ele investir na recuperação das pessoas que vão ficar doentes com isso. Tá? E o que é o ad valorem? O ad valorem, pessoal, aí é aquela alíquota em percentual. Né? Por isso que o gráfico fica com esse comportamento aqui. Ó. Tá? O que vai acontecer? Como é um percentual em cima do valor dele, tá? Quanto maior o valor, mais você vai estar pagando por aquilo. Então, por exemplo, se o produto é R$100 e a alíquota é 10%, ele vai pagar R$10. Então, se aquilo ali já está o preço fechado, tá? Vamos imaginar ali que é R$100, desconta 90 aqui para pagar os outros e 10 para pagar esse determinado tributo. Tá bom? E se for 200, a alíquota continua a mesma. Então ele vai estar pagando 0,20, opa, sobra 180 aqui. Esses dois mecanismos, tá, gente, exercem efeitos distintos no mercado. Tá? Então, esse aqui, por exemplo, tá, a prática de preços acaba sendo determinante no aumentar o consumo, porque quando a pessoa retrai o preço de alguma forma, ele investe ou ele diminui o lucro dele lá na indústria, de alguma forma, ele reduz, ele aumenta a escala de produção, investe em equipamentos mais modernos, ele vai refletir no preço, consequentemente nessa alíquota, ele consegue baixar o preço como um todo. E aí ele consegue influenciar, inclusive, puxando o quê? Os produtos mais baratos, com uma venda maior por esse motivo. É lógico que preço não é o único fator que define o consumo de um bem como nós vemos. Beleza? Pessoal, e caminhando aí, tá, gente, para o próximo etapa agora, nós vamos dar uma olhadinha por que nós temos que ter, às vezes, essa fixação de preços mínimos, né, nas mercadorias. O que acontece que o governo acaba intervindo nesse aspecto, principalmente na questão de alimentos. Vamos dar uma olhadinha nisso? Mais um gráfico aqui pra gente. Agora nós vamos dar uma olhadinha, tá, gente, no preço de um determinado produto alimentar, né, um feijão, um arroz, por exemplo, um trigo, né, em função do tempo. Então nós não temos, tá, como fazer uma escala de produção. Óbvio que num país continental como o Brasil até dá, mas também você tem o problema da produção estar em pontos diferentes do país. Você pode até falar assim, a gente consegue aqui quase produzir soja o ano inteiro no Brasil, né? Mas querendo ou não, soja não está no mesmo lugar e ele tem consumo. Às vezes você está com uma produção excelente na região centro-oeste e o consumo está sendo aqui no sul nesse momento, né? Precisa ter o consumo aqui das granjas aqui. Né? Então o que acontece, gente? Nós vamos ter, ao longo do tempo, uma oscilação de ofertas
e, consequentemente, uma oscilação de preços. Tá? Nós vamos ter uma oscilação de ofertas, porque nós temos as colheitas, você aumenta a oferta nesse momento, o que acontece? Caem os preços. Na entre-safra, você vai diminuir a oferta, consequentemente, o preço aumenta. E quem entra nesse período aqui das safras? Aqui pode entrar aquelas pessoas que têm dinheiro, estrutura, para adquirir. E eles podem, simplesmente, essas pessoas, se estiverem bem articuladas e com bom poder de compra e com capacidade de segurar essa mercadoria, tá? Eles podem travar o mercado. Eles não disponibilizam essas mercadorias. Aí o que vai acontecer? Os preços vão ser controlados por essas pessoas, porque eles podem soltar a conta-gotas isso. Né? E o pior é que nesse momento aqui eles podem pagar muito barato. Como nós temos uma oferta, e eles vão seguir essa linha aí do preço sendo regulado pela quantidade que está ofertada, eles podem estar praticando preços de compra muito baixos. E guardar isso e depois, na hora de pôr isso à disposição do varejista, do consumidor, um preço elevado. Então compra muito barato e vende muito caro. Só que esse tipo de atravessador, ele acaba provocando um desequilíbrio no mercado. Ele não ajuda o mercado, ele desequilibra o mercado. Porque como ele acaba pagando um preço muito baixo aqui, às vezes não cobre os custos de produção. O que vai acontecer com esse produtor? Aquilo que eu falei para vocês em relação aos frangos. O cara fica desestimulado, cansado, frustrado, fala, vou fazer outra coisa. Ele abandona aquele tipo de produção. E aí acaba sendo um grupo grande. Consequentemente, no próximo ciclo, o que vai acontecer? A oferta desse produto é pequena. Vai ter menos pessoas ainda. Aqueles que entram até conseguem ali vender por um preço legal. E aí esses atravessadores, se eles conseguirem segurar essa mercadoria de um ano para o outro, quando isso é possível, né, questão de armazenamento, custo e condições da mercadoria, aí que eles vão nadar de braçada, né? Porque aí os preços vão ficar exorbitantes. Mas isso para a sociedade é ruim. É aí então que entra em cena o governo. O que o governo faz? Ele cria aquilo que nós chamamos de política de preços mínimos. Então o governo pode estabelecer uma política fixando o preço. Fazer um estudo, tá, gente, do que seria o custo de produção e intervir no mercado determinando esse preço. Entenderam isso? Determinando esse preço. Que não vai se negociar por um preço menor do que esse. Que é ali um estudo de uma média, vamos dizer, dos custos de produção. Tá, mas peraí, isso parece estar muito claro não, Tarcísio. Quer dizer que o governo manda e o cara vai pegar o dinheiro dele e vai obedecer. Ah, eu queria pagar 20, mas o governo mandou, eu vou pagar 30. Ué, ele simplesmente não vai comprar. Isso mesmo. Quando a gente fala política de preço mínimo, não é que o governo vai mandar alguém comprar por menos. Porque ele não tem esse poder. Ué, o cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele, ele compra outra coisa. Simplesmente não vai mais atuar naquele setor, ele sai daquele setor. Põe um produto substituto, ele dá algum jeito, mas ele não é obrigado a fazer. Então, quando a gente fala que o governo vai fazer um estudo de política de preço mínimo e fixar isso, é porque aí ele se apresenta no lugar daquele comprador. Então ele vai falar assim pro produtor, ó, fique tranquilo. Vá lá e faça a sua parte, produza. Nós fizemos um estudo aqui que tem um preço mínimo. Esse preço mínimo eu garanto. Se não tiver ninguém comprando, eu vou comprar. Então ele se posiciona, inclusive forma os estoques do governo. Esses estoques do governo, tá, gente? Inclusive eles podem entrar justamente nesse momento aqui, ó, de entre safra. Uma das formas dele pressionar isso é que ele chega no mercado e coloca X quantidade por um preço que ele puxa os preços para baixo. O que ele consegue com isso? Ele atua no equilíbrio desse mercado, para diminuir essas oscilações, que vocês estão vendo aqui, radicais, que desestruturam o mercado, e manter se equilibrado. O que eu vou ver com vocês aqui, a forma mais simplista disso, tá, gente, que é essa política de preço mínimo, como que ele pratica isso, tá, como que ele pode exercer isso, numa visão mais simplista, que é se posicionar como comprador e se posicionar como subsídio, né, pagando os subsídios. Nós vamos ver isso também através de gráficos. Porém, nós vamos ter uma disciplina que é a disciplina de políticas públicas. E aí eu vou retornar esse assunto com vocês
E lá na disciplina de políticas públicas eu vou mostrar que esses mecanismos aqui no Brasil evoluíram muito. Não é tão simplista assim, né? Aqui é a primeira, para vocês terem essa noção econômica geral, de como que o governo atua. Mas depois eu vou mostrar para vocês lá nas disciplinas de políticas públicas quais são as formas que hoje o governo atua, tá? Para poder intervir menos, gastar menos, inclusive, e promover o equilíbrio. Porque, na verdade, o que o governo queria é que tivesse o equilíbrio. Se o mercado atuasse com equilíbrio, de manter isso aqui e manter os produtores, que manter os produtores é importante para o equilíbrio, até para poder satisfazer também o consumidor, não precisaria. Então, se o governo acha formas de intervir menos, com menos gasto, e conseguir manter esse equilíbrio, excelente. Vocês vão ver que o governo também vai, né? O Estado vai ficando mais esperto nesse sentido e criando outros mecanismos, tá? Mas nós vamos dar uma olhadinha aqui como que seria então essas duas hipóteses. Ou se o governo compra, ou se ele deixa vender e ele paga a diferença, que seria o subsídio. Vamos lá, mais dois gráficos aqui com vocês. Então vamos lá? Então aqui é o seguinte, como é que o governo vai tomar essa decisão, né? Que ele tem duas opções. O que eu falei para vocês? Ele vai falar o seguinte para o mercado, especialmente para os produtores. Ele vai falar, vocês podem produzir, mas lá na frente a gente vai produzir muito, tá? O pessoal vai jogar o preço lá embaixo. Não se preocupem, eu vou fazer um estudo aqui e nós vamos estabelecer um preço mínimo. Então olha o que acontece aqui. Ó. Esse aqui é o preço mínimo do mercado, né, do governo, que ele fixou. Isso aqui é o preço que pode chegar ao mercado naquele momento que produziu e que você tem que vender. Aí o governo, é óbvio, gente, que ele tem a obrigação de gastar o quê? O menos possível. Então ele vai olhar o que é mais vantajoso para ele naquele momento. Comprar aquela quantidade, mas lembrando que ele tem que lidar com estoque, transporte, tudo mais, fiscalização disso. Então tem vários custos embutidos aqui, não é simplesmente meramente o preço, tá? Como eu falei, nós vamos detalhar mais isso na disciplina de políticas públicas para o agronegócio. Ou ele pode falar, não, vocês vendem, circula aí normalmente isso no mercado, vai lá para o atravessador, para a indústria, para quem vai armazenar isso, e eu vou pagar a diferença para vocês, que seria o subsídio. Então ele vai olhar isso aqui, ó. O que ele vai calcular? Ele vai olhar o seguinte, se nesse caso aqui, ó, o preço mínimo, tá, multiplicando a diferença de quantidades, ó, você pegar essa quantidade de preço mínimo, vendida pelo preço mínimo, tá? Menos a quantidade de preço de mercado, vai dar essa faixa aqui, concorda comigo? Ó? Isso aqui é um plano cartesiano. X e Y. Se eu quero saber quanto que vale esse trecho aqui, entre quantidade de mercado e quantidade vendida a preço mínimo, eu tenho que pegar esse valor, vamos imaginar que aqui fosse o 6, aqui fosse o 3, 6 menos o 3 aqui, daria quanto aqui? 3, certo? E aí eu multiplico pela altura aqui, que é o quê? O preço mínimo. Certo? Aí aqui é a política de compra. De compra. Agora, ele pode fazer o contrário, tá, gente? Ele pode calcular isso aqui, ó. Pegar o preço mínimo menos o preço de mercado. Repetindo, ó, isso aqui é um plano cartesiano. Plano cartesiano, daqui é o Y. O preço mínimo está aqui, vamos imaginar que ele é 10. Aqui é 5. Então se eu quero saber essa faixa aqui, eu vou multiplicar, eu vou subtrair 10 menos 5. Então deu 5 aqui, ó. Certo? E eu multiplico pela quantidade vendida ao preço mínimo. Certo? Então eu vou obter essa área aqui, ó. Entenderam? Aí o governo faz isso, ele faz essa comparação. Se isso aqui for o menor, ele pratica a política de compra. Se essa multiplicação que eu fiz aqui de preço mínimo pela quantidade necessária for o menor gasto para ele, ele pratica o quê? A política de subsídio. Tá? E aonde que é mais interessante para o governo praticar um ou outro?
Tá? Onde que é mais interessante? Aí depende do produto. Tá? Lembra que a gente discutiu os conceitos de elasticidade? O que é elasticidade? Quando aquela quantidade demandada oscila mais ou menos em função do preço. Quando aquele produto oscila muito em relação da mudança de preço, ou seja, você mudou o preço, você diminuiu o preço, as pessoas começam a consumir bastante. Você aumentou o preço, as pessoas começam a consumir pouco. Então nós dizemos que esse é um produto elástico. E o que é o produto inelástico? Aquele que não é muito influenciado pelo preço. As pessoas têm que consumir, não tem jeito. Arroz, por exemplo. A mudança no arroz, o que vai fazer é as pessoas, quem está vendendo, aumentar a renda. Por quê? Porque o consumidor vai praticamente comprar a mesma quantidade de arroz. Não tem jeito de cortar o arroz pela metade. Até porque ele é um dos produtos mais baratos que existem. Então nós dizemos que ele tem uma baixa elasticidade. E normalmente, o que acontece, tá, pessoal? Os gráficos com baixa elasticidade, eles acabam ficando com a curva de demanda mais retinha aqui, ó. Entendeu? Você pode perceber, porque ele é pouco influenciado pelo preço. Ó. Então ele fica assim, ó. Tanto que tem alguns que ele fica quase reto, ou seja, o preço não pode variar um monte, de quantidade é a mesma. Você pegar uma linha reta aqui, ó. Você pegar uma linha reta, o que significa isso? Que o preço pode ser baixo, pequeno, muito grande, a quantidade é a mesma. Então, quanto menos elástico for o produto, mais em pé vai estar isso aqui, ó. Se você fala de alimento, é aquele tipo de alimento que o cara realmente precisa, não tem jeito. Ele quase não tem jeito nem de trocar aquilo para um outro, tipo arroz, por exemplo, feijão, por exemplo. Tem lá uma certa forma de substituir, mas até os próprios substitutos também são caros. Então nós vemos que a elasticidade é muito pequena, ele fica assim, ó. E aí você já vai perceber uma diferença. Ó. Quando o produto é pouco elástico, gente, você pegar aqui a diferença de quantidade pelo preço mínimo vai dar menor. Você pode ver que deu diferença aqui nas áreas, ó. Tá vendo? Olha como essa área aqui é menor. Então, nesse caso dos produtos inelásticos, ou seja, no caso de comida, que a população vai ter que comprar, não tem jeito. Se ele ficar assim aqui, ele está praticamente passando fome. Então o governo aplica mais o quê? Na política de subsídio ou na política de compra? Na política de compra. Mesmo que tenha os custos embutidos de transporte, de armazenamento e tal. Por quê? Porque com isso o governo consegue propiciar mais segurança alimentar para a população. Um dos motivos de fazer isso com arroz, feijão, tal, esses produtos, é propiciar mais segurança alimentar. Por quê? Porque o brasileiro, o povo vai ter que comer aquilo, gente. O preço aumentando, subindo, eles vão ter que dar um jeito. Eles vão ter que tirar de outros produtos, menos roupa, menos celular, desliga energia, alguma coisa ele vai fazer, mas ele vai ter que continuar buscando alimento. Então, nesses casos, tá, que a elasticidade é pequena, a melhor política do governo é comprar, armazenar isso e liberando esses estoques para influenciar nos preços de mercado. Beleza? Pessoal, hoje nós vamos parando por aqui, tá? Nós vamos já editar essa aula e em breve agora, muito rapidamente, eu já vou estar colocando mais uma aula para vocês, tá? Já vou estar enviando também para o pessoal aí um material que eu estou reproduzindo, tá? Um vídeo, um xerox de um capítulo de livro, mas vai ficar em PDF para vocês consultarem e estudarem isso aí, tá bom? E uma apostilinha também que é livre aí na internet, que vocês podem estudar esses conceitos. Beleza? Até daqui a alguns dias, quando a gente gravar a próxima aula. Um abraço.